Fala, gente! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo em mais um devocional. A fé se aprende. A fé é uma caminhada diretamente com a videira, uma caminhada diária e uma caminhada que se aprende a cada dia. Essa música fala, não é por vista, uma trilha que é se abrir para você. Mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Talvez você não aprendeu isso. E aqui a gente está para aprender com ele, juntos, lado a lado, em família. Tá bom? Então seja muito bem-vindo você que está no YouTube. Mas vou falar aqui com o pessoal que está no Instagram, no ao vivo aqui, no Devocional ao vivo. Todos os dias, às 9 da manhã. Amanhã vai fazer 500 dias. Hoje, 499 dias de Devocional. Todos os dias aqui no Instagram, ao vivo. E gravado no YouTube. O impossível. Você que está aí no Instagram, seja muito bem-vindo. Friaca em Curitiba, mas o fogo do Espírito aquece. É isso aí. Gostei. É isso aí. Nós vamos se aquecer com esse fogo. A Bíblia fala. A Bíblia traz algumas analogias sobre o Espírito Santo, né? Como uma água. Jesus disse, vem a mim e beba, aqueles que têm sede, né? A Bíblia também fala sobre, ele é um fogo. Ele é como um fogo. Então a gente está aqui colocando lenha no nosso fogo, na nossa fogueira, que é a fé. Precisa de lenha, senão apaga. A gente aprendeu a buscar lenha apenas quando a gente precisa do fogo, achando que a gente precisa do fogo apenas em alguns momentos. Mas a gente precisa do fogo da fogueira todo dia. Todo dia para nos aquecer, para nos proteger, para dar sabedoria, para nos alimentar, para nos ensinar. Quem está entendendo isso já manda um check aí, pelo amor de Deus. O impossível. Não é por vista, Adriano. Não é por vista. Vocês vão entender hoje. Nós vamos falar sobre quando a videira chamou o apóstolo Paulo. A conversão de Paulo. Muito forte. Sempre foi a fé. Então a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o que, Bruno? A palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus, a videira. A videira é a palavra de Deus. E quando você escuta a videira, a fé vem para você. Quem está entendendo isso? A fé vem. Então se você tem dificuldade de viver pela fé, ou dificuldade de entender essa fé, ou qualquer dificuldade que você tem, ou desejo de andar nessa fé, de aprender, você precisa ouvir a voz da videira. Jesus. Ele ensina a viver pelo impossível. Entende ou não? Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A fé vem por ouvir. E ouvir a palavra que sai da boca de Jesus. Sem nenhum sistema envolvido. Não tem sistema fechado no Cristo. É Ele. Ele não é uma crença. Jesus não é uma crença. Porque se fosse crença, eu pensaria sobre ele de uma maneira e você pensaria sobre ele de uma outra maneira. Eu teria uma opinião, você teria outra opinião. Não existe opinião, ele simplesmente é uma presença. Ele não é crença, ele é uma presença. Ele dividiu o calendário no mundo antes e depois do Cristo. E essa é a geração que vai atrás dele. E quando vai atrás, vai descobrir que na verdade foi ele que foi atrás de você. Ele que vem atrás da gente. E ele está chamando um por um. E aqui no Cola na Videira é um canal de milhões de canais onde você pode conhecer quem Jesus é. Não pare de fazer essa pergunta. Não pare, nunca pare. O dia que eu parar de fazer essa pergunta, Jesus, quem tu és? Fala comigo, me ensina, revela para mim algo novo, me traz uma experiência diferente contigo. O dia que a gente para de fazer isso, lascou. E quando que eu paro?
Ou quando eu não faço isso? É quando a gente está lutando a vida na força do nosso próprio braço, mediante os problemas, mediante os nossos anseios, mediante os nossos desejos. É isso aí. Mas todos que entrarem aqui hoje no devocional, faz 499 dias, 499 lives, 499 motivos para nós queremos aprender a usar a fé. Motivos para a gente não esquecer o que Jesus fez na cruz. Motivo para a gente não esquecer quem Deus é. Como Joãozinho escreveu, ninguém jamais viu Deus, mas Jesus o revelou. Jesus dá o entendimento de quem é esse Criador de todas as coisas. Então, eu comprei uma Bíblia para mim de presente, que a capa da Bíblia está escrito: este livro é sobre Jesus. Da primeira página até a última página é sobre Ele. Então, todas as vezes que você ler a Bíblia, eu encorajo você a conversar com Jesus a respeito daquilo que você está lendo. Porque Ele dá o entendimento. E você não precisa se preocupar com o como. Como que Ele vai me dar o entendimento se eu não fiz nenhum curso? Como Ele vai dar o entendimento se eu nunca falei com ninguém sobre a Bíblia? O como não é seu, o como é dele. O entendimento é espiritual. Então pega a sua Bíblia, por favor. No livro de Atos, capítulo 9, a gente vai ler a história de quando Paulo, que se chamava Saulo, colou na videira. Amém? Então a gente vai ler, essa história vai do versículo 1 até o versículo 18. Mas a gente vai ler junto por partes, porque a gente está aqui no momento de aprender. E de mergulhar em cada versículo, em cada vírgula, em cada verbo. E deixar aquele que é o verbo da vida, Jesus, falar com você e comigo. Amém? Então a gente vai por partes. Mas pode anotar aí, se alguém puder anotar para mim. Se tem alguém pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. A fé se aprende. Esse é o conceito que Deus queima no nosso coração há 499 dias. Ei, a fé se aprende. É isso que ele está falando. Atos capítulo 9, versículo 1 a 18. Se alguém puder anotar para mim aí. A gente colocou até uma foto nos stories, eu vou falar nos stories hoje, mas a gente colocou uma foto, lembra? O pessoal aqui da internet mandou um bolo aqui para casa. Não pro Bruno e pra Bruna, mas pra gente cantar parabéns para Jesus. Quando deu 1 ano de cola na videira. 365 dias estudando a palavra. E quando... Obrigado, Jaque. E quando a gente faz isso, os céus ficam em festa. Porque Deus disse, não se orgulhe o sábio na sua sabedoria. Não se orgulhe o forte na sua força. Não se orgulhe o rico nas suas riquezas. Se alguém quiser se orgulhar em 2021, se alguém quiser se sentir plenamente satisfeito em 2021 e quiser andar com alegria, com paz, vem me conhecer. Acabou. A gente vai descobrir isso juntos, no caminho. Então, Pai, eu não sei quem são as pessoas que estão aqui nesta live, mas o Senhor nos trouxe até aqui mais uma vez. 499 motivos para não esquecermos quem Tu és e para nós nunca deixarmos de crer no impossível, no amor, na mansidão, na longanimidade, na benignidade, no domínio próprio. Jesus, o meu pedido é que você se faça presente aqui e que cada palavra que sair da minha boca que seja sua e não minha. Não me deixa falar aqui pela carne, por minha sabedoria. Eu quero falar, Jesus, mais uma vez aqui pelo poder que há no Teu nome, pelo Espírito Santo. Para que a fé de cada um que chegar até aqui, seja no ao vivo ou seja aí no YouTube, você não está sozinho aí no YouTube. Para que a sua fé seja ativada no poder de Deus.
E não no Bruno, e não na minha casa, e não na Bruna, minha esposa, na minha filha Betina. Não, Deus chama cada um aqui para a fé ser ativada no poder que há no nome dele. Amém? Amém? Flua então, Espírito Santo, faz do seu jeito, porque ele é perfeito. Boa sexta-feira a todos, tá? Que Deus abençoe. Se sua Bíblia tem tópicos, o tópico é a conversão de Saulo. A conversão de Saulo. Converter não é coisa de crente não, tá? Ih, lá vem o crente, falou e converteu para Jesus, lá vem o crente, o religioso, o católico, o espírita. Não. Converter tá no dicionário, é uma palavra só. É uma palavra que faz a gente mudar de rota. Uma palavra que faz a gente viver a nossa vida em uma outra direção. Uma direção que traz paz, alegria abundante. Você quer alegria? Você quer paz abundante? A gente aprendeu a buscar paz em lugares, em pessoas, em trabalho, em dinheiro, em bebida, em comida. Mas Jesus também entrega paz e alegria. E eu quero te garantir que Ele me tirou do inferno. E o dia que eu experimentei a paz e a alegria que Ele dá, acabou. Não tem mais como buscar em outro lugar, ainda que minha carne queira. O Espírito que habita em mim e que já habita em você te leva para Ele. E só para te colocar no contexto, vamos ler do versículo 1 a 2. Vamos do 1 ao 3. Atos capítulo 9, versículo 1 a 3 diz assim, ó. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ponto. Vamos por partes. A gente vai até o versículo 18, mas vamos por partes. Paulo, eu queria muito que vocês se colocassem no lugar de Paulo. Durante a história vai aparecer um outro homem nessa história chamado Ananias. Ananias. E muitos vão se identificar com Ananias. Eu creio que muitos que estão nessa sala ainda vivem como Saulo vivia. Paulo se chamava Saulo. Paulo, antes de colar na videira, se chamava Saulo. Mas depois que ele colou na videira, o nome dele mudou para Paulo. E ao mudar para Paulo, a vida dele mudou radicalmente. E durante a história aqui vai aparecer um outro homem chamado Ananias, que muitos daqui talvez vão se identificar e Deus vai falar no seu coração, para que você possa sair daqui com um outro comportamento, com uma outra mentalidade. O coração vai... Opa, voltei aqui que entrou uma ligação. Alô, alô, voltei. Vamos lá. Então, Paulo foi um homem que escreveu 70% dos livros do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, perdão. Do Novo Testamento, ou seja, depois de Jesus, Paulo escreveu mais livros na Bíblia do que qualquer outro discípulo de Jesus. Jesus tinha uma equipe de 12, Judas, talvez você já ouviu falar sobre ele, Iscariote, se matou no momento da entrega de Jesus ali na prisão para ir para a cruz. Jesus tinha uma equipe de 12. E o apóstolo Paulo, até hoje, ele é considerado o 13º discípulo. É como se fosse o 13º membro da equipe de Jesus. Só que antes de tudo isso, e aí que eu quero que você entenda, ele era um jumento desgovernado também. Ele era um perseguidor. Tá aqui, ó. Paulo, vamos já falar o nome dele como Paulo no lugar de Saulo aqui, para todo mundo entender e não ficar confuso. Tá travando muito aqui hoje. Tá travando para mais alguém aí? É que entrou uma ligação para mim aqui. Deixa eu ver. Fala aí comigo aqui. Tá travando para alguém mais aí?
Alô? Alô, alô, alô? Não. Mais uma. Aqui tá normal. Então deve ser sua internet, tá não, David. Um beijo no seu coração, David. Foi no momento da ligação, já está normal. Beleza. Instabilidade. Beijo, Jeff. Então, Paulo, olha só, velho. Olha o antes e depois. Paulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote para pedir cartas, ou seja, uma autorização para prender todo mundo que está no meio do caminho até uma cidade chamada Damasco, para trazer todo mundo preso para Jerusalém. Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles não sabiam que tinha ressuscitado, mas eles começaram a perseguir todo mundo que era colado na videira. É como entrar aqui e mandar prender todo mundo, irmão. Pesado. E Paulo era esse cara. Paulo respirava ódio de todo mundo que estava colado na videira. E é esses improváveis que Deus também está levantando em 2021. Paulo, ele era considerado um grande homem em Israel. Ele conhecia a lei mosaica, que é a lei de Moisés, de cabo a rabo, mas ele não andava pela fé, ele só conhecia a lei. Mas ele não conhecia essa fé. Para conhecer essa fé, gente, a gente fala muito aqui o conceito que Deus queima no nosso coração há 499 dias. Para conhecer essa fé, precisa ter revelação divina. É impossível eu, Bruno, e você aí, em carne, crer de forma absoluta, plena, entregue para a videira. É impossível. Talvez você esteja tentando entender a Bíblia e não consegue entender. Por quê? Porque não é você que faz entender. É revelação divina. Bruno, então o que eu faço? Eu fico na fila esperando minha vez? Não, pede e receberá. Pede. Não tem nada que Deus fica mais feliz do que ver os seus filhos, porque Ele é seu pai, de falar: ei, eu quero ouvir sua voz. Tem como você falar para mim através da sua palavra? Porque eu li aqui e não entendi nada. Irmão, ontem eu estava jantando com um cara que colou na videira, e na época ele era jovem, ele tinha só 13 anos de idade, ele colou na videira de forma plena, se entregou por essa história que ele leu na Bíblia, sem conhecer nada da Bíblia. Ele simplesmente fez uma oração simples e abriu a Bíblia e caiu exatamente no ponto onde Paulo falou: e o que tu queres que eu faça? Vocês vão ver aqui. Então, Paulo lutava a vida na força do braço dele. E nós, aqui, que está nessa sala, todos aprendemos nesse sistema meritocrático da vida, em que a gente tem que construir a nossa vida do nosso jeito. É ou não é? Era assim. Eu aprendi a construir minha vida do meu jeito. Escolhi a minha carreira por causa de dinheiro. Eu fazia as minhas coisas erradas porque eu queria fazer. Mesmo que depois se tornou culpa, eu não conseguia parar. Prostituição, sexo, pornografia, traição, mentira. Tudo isso aí. Julgando os outros. Esse era o apóstolo Paulo. Aqui ele não era ainda apóstolo, mas esse é o escolhido de Deus. Porque Deus ama escolher pessoas improváveis. Eu vou dizer de novo. Talvez você esteja num contexto onde você fale: cara, já era, é incapaz. Eu sou incapaz de resolver tal situação. Ou é impossível tal situação ser resolvida. É aí que a videira entra na história. Era impossível acontecer o que aconteceu com esse ser humano Paulo, que respirava ameaça e morte contra todo mundo que seguia Cristo. Então ele tinha status, ele tinha dinheiro, ele tinha conhecimento. E de novo, não esqueça dessa passagem, uma das passagens mais direcionadoras dessa fé. Paulo só conhecia na leitura, ele não tinha revelação divina. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa revelar agora para você o verdadeiro entendimento dessa fé. É impossível eu fazer você entender e nem quero, misericórdia, eu estaria fazendo o papel de Deus. Porém, escute isso. Assim diz Jesus.
Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Assim diz Jesus. Ei, coloca o Cristo da primeira página até a última página. Assim diz Jesus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso. Bruno e todos dessa sala, todos, em me conhecer e saber que eu sou Jesus e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, assim diz Jesus. Há 2000 anos ele fez misericórdia, justiça e juízo na cruz do Calvário. E chegou o momento da gente aprender isso e aplicar isso na nossa vida em todas as áreas. Ainda me perguntam, algumas pessoas ainda me perguntam, Bruno, como que eu uso a fé no trabalho? Como que eu uso a fé no meu relacionamento? Rapaz, essa fé faz você nascer de novo. E se você nasce de novo como uma nova criatura, crendo de forma inabalável na revelação divina de que você é filha de Deus, inevitavelmente, ou seja, certamente, você vai ser um profissional melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor, tudo melhor, irmão. Esse que me encanta nessa fé. A gente trabalha com desenvolvimento humano, eu e minha esposa, e essa fé desenvolve o ser humano. Só para te falar, na verdade, ela desenvolve, mas de cara fazendo você nascer de novo. Se você está nessa sala, se você entrou, não importa como você entrou, mas principalmente vocês que entraram aqui com pensamentos negativos, com pensamentos pessimistas, com pensamento de culpa, que traz sentimento de culpa, deixa eu te dizer uma coisa. Nesta sala, quem conduz é o Nazareno. E quem está nele, e onde a palavra está sendo liberada, não há condenação. Há salvação, irmão. Há resposta, há redenção, há libertação. Há tudo isso daí, há tudo que é de bom. Mas a gente não aprendeu isso. Por isso que a fé se aprende. E Paulo também não aprendeu. Então por isso, o que ele fazia, ele achava certo. Eu tenho que perseguir esses caras e mandar prender. Mulher e homem, me dá a carta aí que eu vou até Damasco e trazer os caras para Jerusalém. Vamos seguir junto aqui, ó. Versículo 4. Depois de novo, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra, e ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ah, mano, olha isso, mano. Olha esse Deus que você tá colada e que quer te ensinar e que quer que você viva com ele, que quer te ensinar uma fé que não é sobre urgência, é sobre dependência, uma fé que não é hospital, é uma fé de lugar de morada, de casa. Ei, o dia que eu entendi, faz pouco tempo, foi em 2019, que a fé não é PS, pronto-socorro, irmão. A fé é casa, é lugar de morada, é eu ter relação com Deus como pai e filho. Relação de paternidade. Agora, por exemplo, se você tem um problema de paternidade com seu pai aqui na terra, pode ser que isso te bloqueie de ter uma relação genuína com Deus Pai. Se você de repente perder um filho ou uma filha e ainda não conhece esse Deus que é Pai, talvez você tenha dificuldade de se relacionar com esse Pai que estás nos céus, porque você viveu uma injustiça aqui na terra de perder o seu filho. Talvez, ou certamente, não há dor pior do que essa. A gente tem um caso na nossa família. Minha prima Thaís morreu. Mas eu creio na palavra, eu creio no impossível, e eu creio que assim como Deus fez no apóstolo Paulo, que nem apóstolo era, ele continua fazendo em 2021. E pode ter um encontro com você hoje. Saulo, Saulo, por que você me persegue tanto? E sabe o que é perseguição? Não é só o que o apóstolo Paulo falou não, que de repente você fala assim, então, mas eu acredito em Deus, mas minha vida não muda. Eu acredito em Deus, mas eu acredito em Jesus, eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ou eu sei que Ele existe, eu respeito que Ele dividiu o calendário no meio, mas minha vida não muda.
é porque você está perseguindo ele, irmão. Não tô, tá? Eu creio, irmão. Eu era assim. Quando eu só reclamava, só acreditava em Deus, fingia que tinha gratidão, mas era podre por dentro. Minha vida não mudava. Por quê? Porque eu perseguia ele. Bruno, eu não perseguia e eu também não persegue. Quando a gente está afastado de Deus, é como a gente estivesse perseguindo ele, irmão. Porque é óbvio que o Deus Pai ficava triste de ver Paulo prendendo as pessoas. Como ele também fica triste do mesmo jeito de ver pessoas longe dele, que são seus filhos. E foi essa treta que Jesus veio resolver há 2000 anos, irmãozinha. Foi essa treta aí, eu não sabia disso, você sabia disso? Eu não sabia, ninguém me ensinou isso. Mas o fato é, Jesus ele veio resolver um problema. Que problema, Bruno? O homem está afastado de Deus. O homem constrói a sua estrada do seu jeito, a sua vida do seu jeito. E Deus tem uma estrada pronta. A gente fala isso toda segunda-feira à noite no Zoom, no encontro da família. Você está convidado e hoje tem encontro Mulheres de Fé toda sexta-feira. E quarta tem toda quarta-feira o encontro dos homens de fé. Homens, mulheres, família sedentas, com fome, com sede da palavra. Todos são convidados aqui. Então, Jesus ele veio resolver esse afastamento. Por isso que a Bíblia diz o ministério da reconciliação. Quem trabalha com reconciliação financeira aí sabe. Quando precisa de reconciliação financeira numa empresa, é porque tá uma zona, nada bate com nada, extrato com extrato A, B, C, não bate nada. Reconciliação financeira. Quem trabalha com finanças aí sabe. E quem não trabalha, calma aí, você precisa só saber que reconciliação é organizar a casa. É organizar algo e fazer as coisas darem match. Bater. E Jesus veio reconciliar o Deus Pai com seus filhos. E o caminho é o Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Se você colar em mim, e nós queremos muito que você cole em mim, na verdade a gente veio te chamar, a gente veio te buscar. Nós vamos fazer isso aqui com você. E você vai ter a capacidade em 2021 de viver como filho de Deus. Se da sua boca sai que você é filha, de que você é filho, precisa crer nisso de forma inabalável, ao ponto do poder que há no nome de Jesus, da ansiedade não te dominar. Você está ansiosa com o quê? Você está preocupado com o quê, Bruno? Você está preocupado com o quê, vocês dessa sala? Se nós estamos na casa do Pai e Ele é celestial, nada vai me faltar. Eu tenho que dizer isso para mim, irmão. E quanto mais eu faço isso, mais eu aprendo com Ele. Mais as preocupações batem e volta. Por isso que a fé é um escudo. Vem o ataque, vem a bomba, vem o dardo da preocupação, os dardos da preocupação, os dardos da ansiedade. É as bombas, irmão. E aí se você tiver colado na videira, você tem um escudo. E esse escudo te dá a certeza, eu sou filho, eu sou filha, Jesus me promete vida abundante, Ele me dá paz e alegria para eu continuar, independente da batalha que eu esteja vivendo. E o apóstolo Paulo viveu tudo isso. Mas antes de viver tudo isso, ele era um perseguidor, e é isso que eu queria que você entendesse. Ele respirava ameaça e morte. Então, irmão, há esperança para qualquer ser humano. E aí quando Jesus fala com ele, né, em voz alta, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo já estava no chão já, prostrado. Ao ponto dele só perguntar ao Senhor, o que você quer que eu faça? Olha isso, o cara que tinha raiva de Jesus, minha esposa tinha raiva, mano. Minha esposa achava que Jesus era primo do Buda, velho. É isso aí. Quanto mais eu encontro pessoas assim, mais o Espírito Santo fala para mim, eu vou entrar
E quando eu entrar, eu troco a identidade dessa pessoa. Quando eu entro, Bruno, através dessa pessoa que acha que é caso perdido, ou através dessa pessoa que é revoltada, da chilique, pipi, através dela, eu vou fazer o sobrenatural. No bairro, na casa, na internet, no hospital, sei lá onde, mano, não importa. Onde Deus mandar, são almas resgatadas, acabou. É isso aí. Então não há impossível. Aliás, tem pessoas nessa sala que tá fechada na rocha com Jesus, mas a sua família inteira talvez te critique, ou talvez é totalmente distante dessa fé. Para de julgar essas pessoas. Entra no quarto, fecha a porta e ore por elas. Ponto final. Não tenta convencer ninguém a goela abaixo, porque não existe esse convencimento a goela abaixo. Quando um homem tenta fazer isso, cria problemas religiosos. E nada mais é do que o ser humano tentando convencer... o ser humano tentando convencer alguém aonde somente Deus pode convencer. Então eu estou tentando ser Deus. Não tente ser Deus. Seja Jesus aonde você pisar. Ore pelos seus familiares. Se comporte como Jesus. Rapaz, essa fé me encanta tanto que ela troca os seus pensamentos. O dia que eu entendi isso, irmão, é garantido, está escrito e eu creio de forma inabalável hoje. Mas não acreditava não. Mas houve revelação divina, assim como estava tendo aqui com Paulo. Revelação divina. Talvez não. Muitos dessa sala tiveram revelação divina no ano passado de quem Jesus é. É ou não é? Cantamos até parabéns para Jesus quando deu 365 dias estudando sobre ele. Mandaram até bolo aqui para casa. Botei nos stories aí. Alguns nem sabem o que é. Até perguntei. Não sei o que é isso. Porque chegou depois. Então presta atenção. Saulo só perguntou: o que você quer que eu faça? Mas ele era um perseguidor. Mas quando você tem um encontro, e aí você descobre que é o próprio Jesus que foi ao encontro de você, tudo muda. Ao ponto desse que respirava ameaça, respirava morte, irmão. Ele simplesmente estava prostrado no chão e perguntou: Jesus, o que você quer que eu faça? É muito forte isso, cara. Então, quanto mais você vê pessoas improváveis na rua, destrambelhadas, comece a declarar palavras de fé. Eita, essa daqui vai ser levantada como se fosse, como Jesus fez na vida do Paulo. Declare isso, irmão. Palavras proféticas. Palavras têm poder, você pode fazer isso, todo mundo pode, não é direito de alguns não. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Está disponível. A oração. Declarar palavras de fé. Presta atenção. Ah, Jesus, o que você quer que eu faça? Jesus disse: levante-se e entre na cidade aonde lhe pedirão, aonde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Paulo, pararam emudecidos. Como diz minha sobrinha, ficaram choca. Nossa, tio, tô choca. O que é choca, Laura? Eu tô chocada. Os caras ficaram chocados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Vamos junto, presta atenção. Olha o início, os primeiros passos de fé do apóstolo Paulo, que ainda nem sabia que seria apóstolo. Ele ainda nem sabia que seria o maior pregador do evangelho, o maior comunicador. Ai, pregador do evangelho? Ah, não, de novo esse negócio aí de religião, de igreja. Para com isso, moça. O comunicador da boa notícia, então, só para você entender. Depois do Cristo, que veio viver essa mensagem, essa boa notícia, ele viveu, ele não só falou, mas ele viveu. Paulo seria o maior comunicador da boa notícia de Deus para a humanidade. Religare, reconciliação, vida eterna, não tem mais morte. Irmão, você está num espaço, presta atenção, isso aqui não é uma live qualquer não. Ouve, não escuta, lembra? A gente aprendeu essa semana. Quem escuta a palavra de Deus, murmura, reclama,
Só escuta, legal, passa, no mesmo dia tá murmurando o dia inteiro, tá reclamando o dia inteiro, a semana inteira. Mas quem decide ouvir, que é muito mais profundo, é muito mais genuíno, janta com Jesus. Janta, intimidade, irmão. Jantar. Tá tudo escrito isso. Lembra? Aquele que abrir a porta, aquele que ouvir a voz e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou jantar. Então, de verdade, ouça os primeiros passos da fé de Paulo com Jesus. Ele ficou cego 3 dias. Você imagina você ficar cego 3 dias e ainda sem comer e sem beber, necessitado. Os primeiros passos da fé, os primeiros passos com Jesus, Paulo ficou cego e não comeu durante 3 dias, nem comeu e nem bebeu durante 3 dias. Ele não estava fazendo jejum, não, apesar de naquele momento Deus já estava trabalhando na vida dele. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz, só um minutinho, a Bíblia diz em Provérbios, Espírito Santo, desce o céu na cabeça aí, na mente, nos pensamentos desse ser humano que tá aí. O coração, joga fora o coraçãozinho aí, bota o coração de Jesus, coração de carne, é o que promete essa palavra. A carne é de Jesus. Então, Provérbios capítulo 27, Salomão escreveu o seguinte: os olhos do ser humano nunca se satisfazem. E Paulo ficou cego 3 dias. Era Jesus ensinando isso pra gente, pra Paulo, e até hoje ele continua ensinando. Presta atenção, os olhos do ser humano, tá escrito isso, Provérbios 27, versículo 20. Depois você vê lá, Provérbios 27, versículo 20. Os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Então assim, Bruno e todos vocês aí, André Goulart, Nessa, Maria, Tati Pérez, Jaque Flores, os olhos de vocês nunca vão se satisfazer. Então, por exemplo, se você acorda e fica olhando o quê? A pergunta é essa pra você. Aonde você tá olhando na sua vida? Você tá olhando a vida dos outros? Você tá olhando que os outros tão bem e você tá mal? Para com isso. Você tá o quê? Aonde estão os seus olhos? Jesus está garantindo, os seus olhos nunca se satisfazem. Então se você passa o tempo todo, e nós aprendemos isso, irmão, desde criancinha, a viver a vida baseado nos nossos olhos. É ou não é? É. Nos meus olhos, era bom eu sair da Bahia com 17 anos e vir para São Paulo estudar tecnologia da informação para ganhar dinheiro e ser pai da minha irmã e marido da minha mãe, porque foi assim que eu me comportei a adolescência inteira na separação dos meus pais. Então eu tinha uma responsabilidade e nos meus olhos era muito bom isso. Nos meus olhos era muito bom fazer a transição de carreira na força do meu braço. Depois de 14 anos eu fiz uma transição de carreira para ser nutricionista emocional. Fui estudar 5 semestres. Agora, com 30 anos, estou com 34. Até o dia que Jesus falou: ei, tá na hora de eu abrir seus olhos para aquilo que eu tenho para você. Você até vai ser nutricionista, mas é nutricionista de alma. Você vai levar minha palavra, mas no tempo meu, não no seu. Até isso eu tentei, irmão, na força do braço. Levar a palavra de Deus do meu jeito. Tentei em 2019. Deus não deixou. Mas ele prometeu em 2016. Poxa, não é óbvio? As pessoas estão com fome. Óbvio pra mim, nos meus olhos. Mas pra Deus, o cola na videira tinha que surgir. Dia 18 de março de 2020, no meio da crise, no meio da pandemia. Ponto final. Então, pensa agora aí, avalie sua vida nesse momento. Rapaz, nós temos que sair daqui diferente. Você não pode sair daqui igual, não. E nem saindo daqui falando, nossa, ó, forte a palavra, hein? Falou com fulano, falou com ciclano. Para de olhar com o que os outros têm que fazer, o que a vida que os outros têm que entender.
Olha para você, se você acha que não tem o que melhorar, então pode ir para a glória, irmão. Vai para a glória. Pede para Deus te levar. A gente sempre tem o que melhorar. Eu faço meu devocional antes de entrar aqui com vocês. Eu já fiz e já anotei. Jesus já falou comigo, agora é com vocês aí. Eu tô só passando. Deus precisa falar com vocês aí. Agora você precisa pedir, né? Aonde você está vivendo sua vida? Você está avaliando os problemas? Você está concluindo? Talvez você esteja concluindo opiniões. Talvez você esteja construindo sonhos. Tudo do seu jeito, no seu olhar. E Jesus está dizendo... Os seus olhos nunca vão se satisfazer. Os seus olhos nunca vão se satisfazer. Aonde isso se aplica agora na sua vida? Aí o que Jesus teve que fazer? Deixar o apóstolo Paulo cego. Mas mal Paulo sabia, e ele soube depois, que nos 3 dias que ele esteve cego, na verdade ele estava enxergando a essência da vida. Oh, glória! Nos 3 dias que o apóstolo Paulo estava cego, indo agora no mesmo lugar que ele estava querendo ir prender, respirando morte, lembra? Ameaça. Ele estava cego na visão das pessoas que estavam com ele, seus servos, os funcionários de Paulo. Meu Deus, o cara tá cego. E o céu estava assim, não, ele está vendo. Vocês estão achando aí que ele está cego. Mas não está cego, não. Ele está enxergando. Ele já está aprendendo a ser dependente de Deus. Ele já está aprendendo que, ainda que minha carne esteja necessitada, eu posso me alimentar do Espírito. E aí, acabou. Ainda que sua conta corrente não esteja do jeito que você queria, você pode dormir em paz, você pode se alimentar da palavra de Deus. E acabou. Você pode estar passando pelo vale, e aí você está falando, não, mas eu estou passando pelo vale, mas é o seguinte, nada vai acontecer comigo e com a minha família. Ah, mas você vendeu sua casa, vendeu seu carro, sei lá que você vendeu aí, você está triste? Ei, chegou a hora de você continuar caminhando feliz. Eu venho experimentando isso, irmão, há um tempo, e funciona. Agora você precisa testar aí na sua vida. Essa é a nossa geração que não vai ficar falando da boca para fora, oração do Pai Nosso, repetindo. Jesus mesmo disse. Não adianta nada vocês ficar repetindo orações. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso, ele declara a oração do Pai Nosso, mas também não para ficar repetindo, porque ele disse isso. Chegou o momento de entrar nas palavras. Então se a Bíblia, por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia, irmão. E é desse jeito aqui, porque é a palavra de Deus. Se Deus está falando, está escrito, ele não vai falar... Bruno, assim como ele falou com o Saulo, não. Ele até pode fazer isso. Mas a palavra dele diz, 1000 cairão. Eu penso assim, gente. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Ou ao contrário, eu sempre confundo. Tem uma passagem dessa, não tem? Então, é Davi que fez? Tudo bem. Davi já morreu, irmão. Agora é minha vez e é a sua vez. Na hora de você passar... Pelo vale das finanças, e todo mundo está passando de alguma maneira no meio dessa pandemia. Todo mundo está passando pelo vale do Covid. Nós não vamos parar, nós vamos continuar crendo, abastecido da palavra de Deus. Agora, você acha mesmo que isso funciona de eu buscar só no domingo? Só na segunda, quando vai começar a semana, precisa de alguma coisa diferente? Não, né, irmão? Você acha que é só no domingo, sentado na igreja, que isso vai funcionar? Claro que não. O dia que eu fui na igreja e Jesus falou comigo de forma audível, no louvor. Bruno, quando é que você vai vir aqui me adorar? Eu só ia para pedir. E tudo bem. Você viu que Jesus nem perdeu tempo. Mesmo Paulo mandando prender um monte de gente, mesmo Paulo respirando ameaça, Jesus, ele não perdeu tempo, ele não julgou o apóstolo Paulo, ele não deu tapa na cara, ele não falou, tá vendo, agora eu vou te castigar. Se você ler de uma forma racional, você vai ver que ele castigou, né? Ficou 3 dias cego. Não, ele estava ensinando o segredo da vida, irmão. Você que não entendeu. Mas chegou o momento, irmão, da gente, por exemplo, ir num templo, ir numa igreja, para adorar. Agora, todo dia é dia de relacionamento com ele aqui, ó, intimidade, irmão. Presta atenção, 5 dias antes da pandemia, eu fui pro monte. Nunca tinha ido no monte.
Eu não sabia ler a Bíblia, só para você saber. 5 dias antes da pandemia, se você mandasse eu ler um versículo, eu ia gaguejar. E não entendia nada. Estava aprendendo. Faço os devocionais desde 29 de agosto de 2018. Mas foi 5 dias antes da pandemia que meus olhos abriram. Mas até lá, eu estava cego ainda para essa fé. É isso aí. Então, o que faz você aí dizer que não tem mais jeito? O que faz, depois de ouvir um pouco dessa minha história, depois de ouvir essa palavra aqui de quem era Paulo e quem Paulo estava se tornando, e aí? O que faz você achar que você já era? O que faz você achar que o caso está perdido? Vamos lá. É saúde? É problema na saúde? É problema nas finanças? É problema na família? Relacionamento, pai, mãe, filhos, marido, esposa? É trabalho, profissão, carreira, sucesso? É só aqui. Não tem mais nada. É só aqui. Aonde é? Não importa. Não importa. Para Deus, nada é impossível. E se Ele me trouxe aqui para passar essa palavra para vocês, é porque tem gente aqui que precisa ouvir isso. Todos vocês. E eu também. Minha esposa também. Minha filha também. Todo mundo. Ah, não. Já li várias vezes. Não precisa ouvir essa palavra, não. Misericórdia, irmão. Entendeu nada. Ó. Então, quando você cola na videira, eu já escutei isso. Bruno, parece que minha vida piorou. Piorou nada, irmão. Deus está moldando você. Deus está fazendo você, te chamando, te ensinando para você ser dependente dele. Paulo só perguntou: o que você quer que eu faça? Ficou cego, o que você quer que eu faça? Vá para o mesmo lugar que você estava querendo ir, agora você vai ver o que eu vou fazer lá. E aí, para avançar aqui a história, você vê que é muito ensinamento a Bíblia, velho. Você pode ficar em um verso e Deus falar um mês com você, um ano, e mudar totalmente a sua vida. Olha para você. Olha para você e o que Deus está falando com você e o que você vai fazer na prática. Porque agora tem gente aqui que é Ananias. Ananias, nessa cidade que Paulo estava indo para prender gente, respirando ameaça, respirando morte, existia um homem chamado Ananias que estava colado na videira. Como você aí, tem muitos Ananias nessa sala. Glória a Deus por isso. Mas existiu um antes e um depois também desse homem Ananias. Vai vendo. No versículo 10, diz assim, ó: havendo em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Então Jesus disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impondo as mãos, para que recuperasse a vista. Deixa eu resumir para vocês aqui. Esse homem era colado na videira, Ananias. E aí Deus falou com ele, falando que, olha, tá vindo Saulo de Tarso, que era a cidade dele. E quando você entrar, ele vai estar orando. Ele vai estar cego, orando, esperando você entrar, Ananias. Vai lá, preciso que você vá. Ananias respondeu: Senhor, de muito ter ouvido falar a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, seus discípulos. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias não queria ir. E Ananias também estava cego, mesmo acreditando em Jesus. Talvez alguns dessa sala estejam cegos, mesmo acreditando em Jesus, mas sairão daqui vendo pela fé. Você percebe? Deus estava trabalhando na vida de Paulo, mas Jesus também queria trabalhar na vida de Ananias. E é assim. Deus trabalha numa vida de um ser humano não de forma isolada. Ele trabalha na vida de uma pessoa junto com outras, ou com pelo menos uma. E ele faz o jeito perfeito dele, irmão. Ontem eu escutei um testemunho num jantar que a gente teve. Meu Deus, que forte.
Deus faz de um jeitinho, cara. É dele. E aí, Paulo era cego, porque ele perseguia as pessoas, mandava prender gente, respirava morte. Ele era cego, ele achava que via, mas ele era cego. Ele lutava. Quanto mais eu lutava na força do meu braço, a vida, quanto mais eu construía a vida do meu jeito, quanto mais o Paulo construía a vida do jeito dele, mais ele era cego. Aí Jesus deixou ele cego, mas ele era cego. Ele não via, mas ele achava que via. Quem está entendendo? E aí ele ficou cego, fisicamente, 3 dias. Mas ele já estava começando a ver de forma espiritual. Que é isso que Jesus quer fazer nessa geração. E Ananias também estava cego para essa fé. Rapaz, Jesus falou, vai. E ele falou, não dá. Porque esse cara, ele é um perseguidor, ele prende todo mundo, Jesus. Eu tenho ouvido falar a respeito dele. Ou seja, Ananias ainda também estava cego. Porque quando a gente anda concluindo as coisas do meu jeito, eu sou cego. Então, gente, aqui no Colar na Videira, não é o que eu acho da palavra de Deus. Não é a palavra do Bruno. É o que ele diz. E essa fé faz você andar assim, ó. Isso aqui vai entrar em você. Agora, você precisa buscar todo dia. Não é só domingo, lembra? É todo dia. Quando isso daqui você busca... Tem um monte de gente nessa sala aqui que foi transformado da água para o vinho no meio dessa pandemia. Eu vi com os meus olhos. Por quê? Porque buscam todo dia. Aqui, ó. Leia a Bíblia, irmão, todo dia. Essa é a nossa geração que vai ouvir a voz de Deus aqui. Sem estar dependente de ninguém. De ninguém. E aí aqui, ó. Então, eu não vivo a minha vida sobre o que eu acho. Eu vivo a vida sobre o que Deus diz. Porque já disse. Aí, por exemplo, vamos lá. Você quer ajudar alguém nesse frio? Você tem que perguntar para Jesus quem, quando, como. Sabe as perguntinhas de coach? É isso aí. Você tem que perguntar para ele. E ele vai te dizer, e provavelmente ele vai te dizer algo totalmente diferente daquilo que você achava que era certo. E os nossos olhos, lembra, nunca serão satisfeitos. Ananias, assim como eu estou ensinando para o Paulo que o ser humano, aos seus olhos, nunca vão se satisfazer, eu quero ensinar você também, Ananias. Você está achando que não é para ir, porque esse Paulo, você está com medo, você está com dúvida, você está travado aí na sua casa, eu estou te chamando para ir lá pela fé. Ande por fé, Ananias. Andar por fé é você de fato não ver o próximo passo. E aí você, se você estiver na sua razão, você vai concluir que, cara, eu tô cego, eu não tô conseguindo ver as coisas. E na verdade você tá vendo. O que é ver para Deus? É você ser dependente dele. É você não enxergar o próximo passo. Rapaz, até quando você vai lutar com isso? Enquanto você não aprender, o próximo passo não vai acontecer. Não vai. Enquanto você fala assim, não, enquanto eu não vou fazer nada enquanto eu não ver ali acontecer. Talvez Deus esteja te chamando para dar esse passo. Você já sabe o que é. Você que está no Instagram e no YouTube, não se sinta só. Se você se sente só, você está cega. E Deus quer que você enxergue que você não está só. Ele está aí com você. Você precisa só buscar Ele. Como uma criança. Pede. Escutei um testemunho ontem de um homem de acho que 40 anos de idade. Quando ele tinha 13, ele abriu a Bíblia pela primeira vez nessa passagem. Na hora o Espírito Santo abriu os olhos dele. Ele foi numa igreja, falou que queria batizar, contou tudo que tinha acontecido com ele em oração, da forma mais simples possível, da forma mais radical possível. Ele tinha ido num encontro de jovens. Aí depois desse encontro de jovens, que foi maravilhoso, ele foi para casa dele e falou assim, olha, então, o que eu faço a partir de agora? Como o apóstolo falou, o apóstolo Paulo. Paulo falou, o que você quer que eu faça? E ele também, na oração dele, o que você quer que eu faça? Foi maravilhoso o encontro com você, junto com os outros jovens. Eu tenho 13 anos, mas e o que eu faço a partir de agora? E ele pegou a Bíblia, e nunca tinha aberto, abriu, caiu nessa passagem, e Deus abriu os olhos dele aos 13 anos de idade.
ao ponto dele ir no mesmo dia até a igreja falar que queria batizar e tá colado na videira até hoje. Acho que ele deve ter uns 40 anos. Esqueci de perguntar. É isso aí. Ó. E aí Jesus responde para Ananias. Vá, Ananias. Versículo 15. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Gentios eram pessoas que não conheciam essa fé. Bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Aí se você ler pela primeira vez isso aqui, você fala, que foda, tem que sofrer pelo nome de Jesus? Eu vou te explicar o que é sofrer pelo nome de Jesus. É você abrir mão do seu eu. Eu não sei o que você acha em relação a isso, mas eu achava muito difícil abrir mão do meu eu. Em março de 2018, eu pedi as contas, depois de 4 anos fazendo um plano de transição de carreira no braço. Eu tinha sido promovido recentemente na Cielo, era gestor de pessoas lá, na área de TI. Meu chefe ficou espantado, cara, eu não esperava isso, eu não alinhei com ele, né? Mas é claro, fiquei lá 30 dias até fazer tudo certinho pra sair, né? Mas ele jamais imaginaria que eu ia pedir as contas. E eu pedi. E depois que eu pedi, eu já estava em paralelo fazendo de novo uma outra faculdade, nutrição. E aí chegou um dia, em 2019, os caras estão me ligando da portaria aí, Bru. É. Vamos lá, gente, que vai ser benção. E aí, em 2019... Se liga lá, senão ele vai ligar pela 3ª vez. Se liga lá. Aí ele falou assim... tranca a faculdade. Aí eu falei assim... Trancar a faculdade? Não só trancar a faculdade, mas vai ser sócio da sua esposa. Assume logo a sociedade, porque eu já restaurei seu casamento. Nos meus olhos não era para fazer isso. Mas Deus mandou fazer. E eu tive que fazer isso. Eu já tive centenas de experiências de fazer as coisas na força do meu braço. E eu fiz, mas eu fiz sem ver o que daria. Esse é o ponto. Muitas pessoas estão aqui como Ananias. Ananias, você só vai ver quando você for lá encontrar esse Paulo que respirava ameaças e morte. Então, eu não sei qual decisão, por exemplo, você tem que tomar. Eu não sei qual passo que você tem que dar. Quem tem que dar esse passo hoje, como Ananias deu, já sabe que está falando com você, né? Pronto! Deus me trouxe aqui só para isso, para te falar, vai. Vai e você vai ver o que vai acontecer. Eu tive que recentemente dar mais um passo, irmão. Sem ver os outros passos. Isso é fé. Mas se o Espírito Santo está falando para você, não deixa a sua mente te enganar. Deixa ele prevalecer na sua mente, mas não o Lúcifer, com os pensamentos negativos. Ó. Você viu, Ananias. Eu vou ler um versículo para vocês, mas olha só. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo: Saulo, irmão, chamou ele de irmão. Nós somos irmão, irmão. Nós somos irmão. Não acho que é coisa de religioso, católico, espírita, evangélico. Não é isso, não. Jesus, ele quer que a gente viva como uma família, unidos como uma família. E ele é o cabeça. E Ananias, que estava cheio de medo de ir até essa casa para fazer um trampo que Deus estava mandando ele fazer, ele falou assim: então, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E eu tô aqui para fazer o papel de Ananias nesse exato momento
Eu creio no poder que há no seu nome, Jesus, que pessoas entraram aqui vazia do Espírito. Pessoas entraram aqui, seja no ao vivo ou no gravado. Eu não quero saber disso daí, Jesus. Como você é incondicional o negócio. Eu creio pela fé, e tem pessoas que creem da mesma forma que eu, Jesus, aqui nessa sala. Nós cremos que pessoas sairão daqui cheias do Espírito Santo, assim como você fez com Paulo. Faz aí do outro lado, Jesus. E eu creio de verdade nisso, irmão. Eu venho experimentando, vendo com a minha vista na vida de vocês. Nesses 500 dias. Amanhã vai fazer 500 dias de Cola na Videira. Fora o restante das pessoas que eu conheço. Então, chegou o momento de você pedir. Ontem a gente falou sobre isso. O Espírito Santo. Você quer um conselho? Me dá um conselho, Bruno. Você quer um conselho? Eu vou te falar o conselho que Jesus deu para mim, que está escrito na palavra, e muda radicalmente a sua vida. Como mudou do Paulo. Ó. Vem cá. Para de pedir qualquer coisa que os seus olhos querem. Qualquer coisa que os seus olhos querem, perdão. Qualquer coisa, o que você quer? O que você vem pedindo para Deus? Talvez é os seus olhos que estão querendo isso. O que você tem que pedir para Deus? Jesus disse, peçam o Espírito Santo. Sabe o que é o Espírito Santo? É o maior presente que Jesus poderia entregar para nós enquanto ele não volta. Para aí sim, confirmar tudo na eternidade. O Espírito Santo. Ele é chamado por Jesus como Consolador. O outro Consolador. Alegrem-se, porque eu vou embora. E é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo possa descer e alcançar as almas. Em meu nome. É isso aí. Então, às vezes a gente aprendeu que a gente tem que pedir para Deus, e tem mesmo, a Bíblia mesmo diz, tem que pedir, mas não pode deixar de dizer, seja feita a tua vontade. Mas enquanto você estiver pedindo um monte de coisa, você está colado na videira, você está pedindo um monte de coisa, mas não está abrindo sua boca e pedindo, eu quero o Espírito Santo, da mesma forma que você entregou para Saulo. Mano, você só precisa fazer isso todo dia. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Testa isso. Testa aí. Testa que você vai homologar. Não tem como, isso é santo, irmão. É Deus dentro de você. Como o profeta Eliseu, eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Lembra? Salomão pediu sabedoria, Deus deu, mas morreu triste, viciado em sexo e mulheres. Eliseu não. Isso é Deus nos ensinando. Geração de 2021, para de pedir BMW, trabalho, viagem, casamento. Para de pedir tudo isso aqui, irmão. É como a gente tá no war room, numa sala de guerra. Para de pedir isso daí. Nós já sabemos. Você quer escrever tudo que você quer? Escreve aí. Pode até escrever, irmão. Escreve aí. Eu fiz isso, irmão. Escreve aí. Tudo que você quer. Guarda isso e coloca dentro da Bíblia. Escreve tudo que você quer. Escreve tudo que você quer. Tudo que você quer pedir para Deus, escreve. Presta atenção. Quem escreveu aí, para de pedir que eu mandei um xizinho aí. Não, pode escrever, mas assim... Escreve numa folha, essa é a tarefa que eu quero deixar para vocês. Escreve numa folha, tudo que você quer. Até para você, na hora que você homologar, você vai ver como que Deus vai te surpreender. Escreve. Vai dar uma lista aí, uma página, talvez, 2 páginas. Eu não sei o que você está pedindo, o que você precisa, o que você quer. Pede mesmo. Aí você vai fechar. Você fecha esse papel e você escreve assim, ó. De Bruno, escreve seu nome, para Jesus. Fecha. E coloca dentro da sua Bíblia. Ah, não tenho Bíblia. Então coloca em algum lugar que você sabe aonde resgatar, que você não vai esquecer. Mas se você não tem uma Bíblia, compra uma Bíblia, né, irmão? Quero te encorajar a isso. O jumento aqui foi tirado do inferno. Não tem como não, irmão. Pode comprar uma Bíbliazinha que Deus vai falar com você, velho. Ele não faz diferença entre pessoas. Quem faz é o ser humano. Ele não. Quem faz sou eu. Ó. E aí você vai, a partir de hoje, colar na videira através da palavra. Pode ser aqui, mas tem milhares de outros canais, no YouTube, na igreja, em célula, em apartamento. Eu não sei nem onde você mora, mas você...
O conselho que a gente deixa é: busque diariamente ler a palavra, ouvir a palavra e ser transformado por ela. E todos os dias você vai pedir apenas uma coisa, como uma criança que pede até receber. É ou não é? Criança é assim, não é? Imagina a Betina aqui: papai, quero isso, papai, quero isso. Ela vai pedir até receber. E o que ela está pedindo, o pai quer dar. Tem coisa que a gente pede para Deus que Deus não quer dar agora, vai dar depois. Ou tem coisa que Deus não quer dar para você, isso daí. Por mais que os seus olhos achem que é óbvio você ter isso. Ei, Bruno, seus olhos nunca se satisfazem. Eu quero que você enxergue a vida do meu jeito. Eu quero trocar a visão dessa geração, para parar de enxergar a vida do jeito que vocês querem enxergar. Se eu tenho uma eternidade para vocês, eu quero trocar a visão. Sua de Saulo, sua Paulo e sua Ananias. De todos dessa sala. Quem entendeu, já entendeu. Então você vai pedir como uma criança, até você receber o Espírito Santo. Você escreve assim, você vai falando assim, você vai pensando isso. Senhor Jesus, me entrega o Espírito Santo. Não se preocupe com como. Não fala que você não é capaz. Porque isso só mostra que realmente você ainda não entendeu. Mas Deus te trouxe até aqui para você começar a entender. Mas é necessário passos de fé, como Paulo deu e como Ananias deu. Ou seja, como eles deram. Agora eles morreram. Agora é eu e você. Deus não quis só fazer lá, senão não faria sentido a gente estar aqui 500 dias. Vocês entenderam? Então, no momento que o apóstolo Paulo ficou cheio do Espírito Santo, imediatamente, aí sim, imediatamente, depois que recebeu o Espírito Santo, aí sim, imediatamente, caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Ou seja, depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele começou a ver a vida de uma outra maneira. Assim como esse jovem, era jovem, eu acho que tem uns 40 anos, que eu escutei outro testemunho dele, num jantar, aos 13 anos. Assim como Deus fez com Paulo, Ele fez na minha vida, porque Ele me fez enxergar através do Espírito Santo que Jesus entregou na cruz. É necessário a cruz, foi necessário. Jesus vive, e por Ele estar vivo, Ele continua abrindo os olhos de pessoas há 2021 anos para essa fé. E se seus olhos estão abertos para essa fé, que bom, deixa agora Ele te usar para que outras pessoas possam se beneficiar do testemunho que Ele está fazendo na sua vida. Aonde você pisar, as pessoas vão ver algo diferente em você. E aí, no momento certo, você vai dar um tiro de sniper, uma bala só. Por que uma bala só? Primeiro que essa bala está escrito nela amor, resgate. Só precisa de uma bala, porque ela não erra. Jesus nunca errou e nunca vai errar. Ele foi o único homem que não errou na humanidade. O único homem que venceu a morte. Então, não há problema que Ele não possa resolver. Não há situação que em um estralar Ele não possa resolver. Como Ele mesmo disse, a minha palavra é viva e eficaz. Quando eu entro, eu não deixo pendência. Esse homem que antes respirava morte, que respirava ódio, raiva, que respirava ameaça, como a gente leu, ele começou a respirar Jesus. Mais nada. Ele começou a ver com os olhos de Jesus. E se tornou, até hoje, o 13º apóstolo. Considerado como se fosse o 13º discípulo de Jesus, mesmo não tendo andado fisicamente com Jesus. E se Deus fez com o apóstolo Paulo, Ele continua fazendo com milhões de pessoas. Chegou a hora dele fazer na sua casa. Então você só precisa falar: Jesus, a minha vida é sua. Eu entrego a minha vida para você 100%. Quando a Bíblia diz, quando Jesus falou
para Ananias, que ele iria mostrar para Paulo o quanto ele devia sofrer pelo nome de Jesus, era Paulo abrindo mão do eu dele. Era Paulo com uma preocupação, falando assim, ainda que eu me preocupe, eu creio em você, Jesus. A sua graça me basta. O seu poder se aperfeiçoa quando eu estou preocupado. O seu poder se aperfeiçoa quando eu estou angustiado. O seu poder se aperfeiçoa quando eu estou fraco. Paulo aprendeu isso e ensina a gente. Jesus ensinando através de Paulo. Então é nessa impossibilidade, é nesse marasmo aí, é nesse caos que você está vivendo, é nesse arrastar no chinelo aí, é nessa situação ruim que você está vivendo que Deus vai trabalhar. Você só precisa falar: Jesus, a minha vida é sua e eu quero no seu nome o Espírito Santo. Não é no nome de mais ninguém, é no seu nome que eu peço o Espírito Santo. Quando a minha sogra pediu no nome de Jesus a cura, ela foi curada. E ela nunca tinha pedido a cura no nome de Jesus Cristo. Então às vezes você está pedindo no nome de um monte de gente. Do Bruno, da Bruna, de um monte de gente. E Jesus te trouxe até aqui para te falar: eu te amo. Chegou a hora de você pedir em meu nome. E você vai ver o arregaço de amor que eu vou fazer na sua vida e na sua família. Amém? Que Deus abençoe você, que você saia daqui com a paz e a alegria que somente Jesus pode dar. Ele mesmo disse: para que a alegria de vocês esteja completa, receba a minha alegria, a minha paz. Alegria e paz, paz e alegria na batalha. Todo dia nós aprendemos mais sobre isso, degustamos mais e vivemos mais isso. Esse é o convite para a geração. Cola na videira. Amém? Que Deus abençoe você e sua casa. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Eu tenho absoluta fé de que Jesus falou com um monte de gente dessa sala e o meu pedido é que 100%. Ainda os que saírem não entendendo nada vão ser alcançados ainda no dia de hoje, nos próximos dias. Faz do seu jeito, Jesus. É perfeito. Beijo, Juju. Beijo, Margarete. Deixa eu ver quem tá aqui. Beijo, Silvana. Beijo, Cíntia Santiago. Ítala. Gabriela. Samara, Maria, Márcia Pasquale, Erilândia, um beijo no seu coração, Eri. Gosto do jeito que você fala paz, passa paz. É o Espírito Santo que já entrou em você, quer fazer do mesmo jeito aí. Márcia, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos, tá bom? Aleluia. Vai ficar gravado no YouTube, tá? Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal pra gente bater 1000 seguidores. E o sistema YouTube entregar para mais pessoas os devocionais. Tá bom? Se você sentir. Se você não sentir, não se inscreve. Fica à vontade. Não tem tribunal aqui. Não tem condenação para aqueles que estão colados na videira. Então fique em paz. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.